esse imposto seletivo é uma novidade, né, no nosso sistema. Ele está sendo instituído a partir da emenda constitucional número 132. O artigo 153, inciso 8º da Constituição, trata da instituição do imposto seletivo, né, em relação às operações, né, com bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, a grande discussão aqui é determinar o que é de fato prejudicial à saúde e o que é prejudicial ao meio ambiente. E tudo isso foi delegado, né, para a lei complementar. Essa lei complementar, como nós vimos aqui, já falamos, né, dela, lei complementar, o projeto de lei complementar número 68, que foi, né, aprovado no final do semestre pela Câmara dos Deputados, e a gente vai ter na tramitação, né, desse PLP no âmbito do Senado, que vai discutir, né, todas essas questões, não só relativas ao imposto seletivo, mas também ao IBS e a CBS, né? Mas voltando aqui ao imposto seletivo, a gente teve, né, dentro do PLP 68, a definição de algumas atividades ou alguns bens, né, que os deputados consideraram prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, né? Então, a gente talvez pudesse falar, né, um pouco sobre eles, né? No primeiro momento, a gente tem os veículos, né? Ah, não só os veículos, né, os carros, mas também as embarcações e as aeronaves. A gente tem os produtos fumígenos, né, ou seja, tabaco, né, dentro do âmbito, né, daquilo que faz mal à saúde. As bebidas alcoólicas, uma das grandes discussões, né, que surgiu dentro, né, da audiência pública foi a forma, né, de se calcular o imposto seletivo em relação às bebidas alcoólicas, né? Será que a gente tem de considerar o teor alcoólico, né, ou a quantidade de bebida, né? Porque ao mesmo tempo em que uma cerveja tem, né, uma alíquota, um índice, né, um teor alcoólico menor, né, 4, 5%, né, 5 graus, a gente tem um whisky com 43% de álcool, né? E no meio do caminho a gente tem o vinho. Eu gosto muito de vinho também, né? Então eu fico, né, bastante interessado nesse assunto. E tem a questão também das bebidas açucaradas, né? Ou seja, os refrigerantes, né, ou o açúcar, né, só, ou as bebidas açucaradas, né, então isso tem bastante discussão, teve bastante discussão também, e os bens minerais extraídos, né, que há quem diga que faz mal ao meio ambiente. Então a ideia toda, né, desse tributo seria mitigar, né, os efeitos, né, dessas externalidades negativas, mitigar os efeitos, né, em relação ao Estado. Para as senhoras e os senhores terem uma ideia, os Estados Unidos gastaram, né, com saúde, em decorrência, né, das bebidas alcoólicas e do fumo, por exemplo, 250 bilhões de dólares. Né, 250 bilhões de dólares só com bebida, né, ou seja, os gastos decorrentes, né, do consumo da bebida alcoólica, e o que afetou o sistema público de saúde norte-americano. Né, e, ao mesmo tempo, em relação ao tabaco, mesmo valor, 250 bilhões de dólares. Então, a ideia, né, do imposto seletivo seria mitigar um pouco, né, esses efeitos negativos para o Estado, né? Ficaria até uma discussão para se saber se de fato seria melhor o imposto seletivo ou uma contribuição que tivesse vinculação, né, de receitas, né, para que elas fossem utilizadas justamente para mitigar esses efeitos, né, especificamente no âmbito da saúde e do meio ambiente. Mas, do jeito que o imposto seletivo foi criado, não há, né, uma vinculação, mas há também um medo muito grande, no sentido de se utilize o imposto seletivo de forma arrecadatória, porque, como a professora Dulcinea acabou de mostrar para a gente, no caso específico, hoje a gente já tem uma carga tributária muito maior, né? Por volta de 35%, né, nos tributos sobre o consumo. Então, se está falando numa alíquota máxima, né, de 26,5%, eu fico me perguntando aqui como é que, né, a gente vai fazer para conseguir manter, né, o nível, né, de tributação, né, o nível de receitas para custear os gastos do Estado.
né? Então, será que, né, nesse caso específico, os congressistas vão, né, querer utilizar o imposto seletivo com esse efeito arrecadatório? Né? Porque eu lembro de ter visto esses dias no jornal o senador Eduardo Braga dizendo que uma alíquota máxima de 26,5, como fixado, né, pela Câmara dos Deputados, não seria suficiente para arcar com todas as despesas do Estado, né? Então, por isso que eu mencionei aqui que eu tenho uma séria suspeita de que no âmbito do Senado, talvez, né, a gente tenha, né, uma mudança significativa aí em relação à carga tributária, né, professora Dulcinea? Não sei se a professora acha sobre esse assunto. Bom, é, considerando o escopo da reforma, é, o que está se buscando, principalmente, eliminar parte da sonegação, porque eu comentei em relação ao crédito, e o crédito, da forma que está desenhada, ele só será efetivado se o tributo já tiver sido recolhido. Porque uma das coisas que eles sempre apresentam é que existem aquela situação de empresas que emitem nota fiscal, o que propicia o crédito para o comprador, mas esse tributo efetivamente não é recolhido. Então, existe aí uma, um uma evasão, né, de tributos que não há controle. É claro que é toda uma questão conjuntural que precisa não só ser administrada pelo fisco no aspecto de fiscalização, mas também pelo próprio contribuinte, porque a partir do momento que eu adquiro uma mercadoria com nota fiscal e aproveito aquele crédito e o meu fornecedor não recolhe o tributo, não é problema meu, porque a legislação atual estabelece que o imposto é creditado a partir do momento que ele está destacado num documento hábil. Eu não preciso fiscalizar o meu fornecedor, se ele está inadimplente ou não. Mas a proposta da reforma tributária é justamente, indiretamente, o comprador ele vai fazer esse controle. Porque se ele não, se o tributo não tiver sido recolhido, eu não vou ter direito ao crédito. Consequentemente, ou eu faço o recolhimento do tributo por ele. Então, eu vejo esse mecanismo, que pode ter as suas críticas, ele é bastante efetivo para buscar recursos que hoje estão sendo perdidos. Nem vamos entrar no mérito sobre a idoneidade das pessoas, das empresas que estão nesse processo, mas efetivamente claro que os gastos públicos devem ser controlados, nós precisamos ter uma reforma aí da renda, nós precisamos ter uma reforma da tributação sobre a folha de pagamentos, mas a evasão, porque os bons contribuintes, eles acabam sendo prejudicados, inclusive, em decorrência dos maus contribuintes. Então, para que a gente tenha um ambiente de negócio saudável e propício para o desenvolvimento do país, é preciso que exista uma tributação que seja compatível com a nossa economia, mas que também todos recolham os tributos dentro do seu negócio.